Queridos, estamos aí no último domingo, como falado, do ano de 2025. Queremos, mais uma vez, como foi feito durante todo esse tempo, compartilhar a palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 13 até o 27, que nós vamos ler. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa é uma frase conhecida e que nós podemos, talvez, falar no último dia, no último domingo que estamos reunidos aqui. Essas palavras foram conclusivas e ditas pelo profeta Samuel e estão escritas em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, em um contexto muito interessante. Israel havia abandonado a obediência ao Senhor e seguido o seu próprio coração, e o Senhor trouxe a Israel uma vitória muito importante, na qual Samuel ergue uma pedra, um memorial ao Senhor, e declara essas palavras: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas Israel experimentou a graça do Senhor, a mão do Senhor, quando o Senhor, sem a arca, trouxe vitória a Israel. O contexto ali, Ofni e Finéias tinha abandonado a obediência ao Senhor e transformou a arca da aliança numa espécie de um amuleto. E no momento de guerra com os filisteus, pegou a arca e levou para a guerra, e os filisteus venceram Israel. Posteriormente o Senhor chama Samuel, e Samuel convida o povo a se arrepender, a voltar-se para o Senhor, e uma vitória é concedida pelo Senhor, não como resultado de estratégia militar, não como resultado da presença da arca, mas da livre graça de Deus que operou naquele momento por causa do arrependimento, por causa da verdadeira adoração. Essa reflexão e essa conclusão feita por Samuel, que nós lemos em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, nos indica que Ebenezer foi para eles um marco na jornada, e é um marco na jornada para nós também. Deus tem sido fiel até aqui para conosco, e eu creio que para você também, o Senhor tem sido fiel. Porém, não é o ponto final, porém não é o fim, é para nós um marco de dependência. O Senhor nos ajudou até aqui, mas precisamos olhar para frente. Inevitavelmente todos nós, quando se aproxima o final do ano, nós passamos a fazer algumas reflexões, algumas mais profundas, outras mais simples, mas todos nós, de alguma maneira, refletimos naquilo que deu certo, no que deu errado, naquilo que nós podemos melhorar, naquilo que nós podemos rever. Mas o perigo está numa ilusão de acharmos que uma decisão, uma mudança repentina trará milagres e trará uma nova forma de vida e pensar para os nossos dias. Até utilizamos frases bíblicas verdadeiras, poderosas como essa e outras, para validar nossa fé e nosso desejo de uma mudança rápida. Mas é interessante que há um perigo nisso, e o Senhor fala conosco aqui nesse texto de Mateus, e que nós devemos levar em consideração. Por quê? Esse perigo silencioso está em transformar uma verdade do passado em uma garantia para o futuro, sem obediência no presente e sem um olhar para o futuro. É exatamente isso que Jesus
aqui no final do Sermão do Monte, está trazendo para nós um alerta, e esse alerta passa por porta estreita, porta larga, caminho apertado, caminho largo, falso e verdadeiro, fundamentos que nós devemos prestar atenção se está na rocha ou se está na areia. Por isso eu te convido a acompanhar, porque nós precisamos olhar para além do que Deus está fazendo aqui, reconhecer de fato que Deus nos ajudou até aqui, mas existe um olhar que precisa ir para a eternidade, para a nossa chegada, e que o Senhor está nos alertando durante essa jornada. Diz assim o texto, versículo 13 a seguir: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que diz, ou o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra a casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Oremos. Pai, te damos graça, obrigado pela tua palavra, fala aos nossos corações mais uma vez, nesse dia que o Senhor reserva para a tua igreja, em que nos reunimos neste lugar, para o louvor e a glória do teu nome. Fale conosco, apesar de mim, fale com a tua igreja, porque queremos aprender, entender e compreender a tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. O Sermão do Monte, ele é fundamental para a vida cristã. Ele, de fato, revela a natureza da vida cristã, de como nós devemos viver, não através de um conjunto ético, moral, mas como um retrato do caráter daqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Aqueles que alcançaram, por meio da graça, a salvação. Ele nos ensina como nós devemos viver e não como nós devemos ganhar a salvação. Ele nos ensina sobre o reino de Deus, que não é um reino político, nem um reino material. O Sermão do Monte nos descreve no decorrer dessa vida, mostrando o senhorio de Cristo para mim e para você.
E esta porção que lemos agora, ela trata sobre escolhas que fazemos durante a nossa peregrinação até a chegada à eternidade. Por isso, de fato, nós chegamos até aqui, mas nós temos que olhar em direção à eternidade, seja hoje, seja em 2026, em 2027 ou por diante. Os nossos olhos precisam estar na eternidade, no ponto final aonde nós chegaremos. E Jesus nos alerta que não são as decisões momentâneas que definem o nosso destino, mas as escolhas contínuas que ecoam na eternidade, decisões que nós tomamos hoje. Por isso, quero refletir com você sobre o seguinte tema: escolhas que ecoam na eternidade, construindo aquilo que permanecerá para sempre. Se olharmos para aquilo que falamos através do profeta Samuel, que ele reconhece que o Senhor o ajudou, Ebenezer, que significa pedra de ajuda, o Senhor o ajudou. Jesus está apontando, nos direcionando para fundamentos que nós estamos construindo durante essa trajetória até a eternidade. Jesus, então, no final deste sermão, depois de trazer várias instruções, ele conclui as suas palavras, convidando os seus ouvintes a uma consciência, a uma importante e a uma necessária instrução: colocar em prática tudo aquilo que eles ouviram. Por isso o versículo 24 nos convida a dizer: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é o convite final do Senhor no Sermão do Monte, não apenas para uma mera escuta, mas para uma obediência que nasce de um coração transformado. Quando declaramos Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, de fato, reconhecemos a fidelidade soberana de Deus sobre o nosso passado. Contudo, a pergunta de Jesus para nós, que é dirigida aos nossos corações nesse texto que lemos, não se limita ao que ficou para trás, mas aponta agora para o presente que estamos vivendo e para o futuro. E nos pergunta: para onde estamos caminhando a partir daqui? Hoje é o último domingo de 2025. Vamos dar continuidade em 2026. Mas a pergunta que Jesus nos faz hoje é: para onde estamos indo a partir daqui, à luz da sua graça, que podemos dizer, recebemos, fomos alcançados, o Senhor nos ajudou até aqui. Nós precisamos entender que a eternidade não começa com a direção de ontem somente, mas com as escolhas que também fazemos hoje. Por isso, diante desse texto, entre muitas verdades, eu quero propor 3 verdades que estão contidas aqui para nós refletirmos. E a primeira delas começa dizendo: mantenha a direção, escolhendo o caminho que leva à vida. E está nesses 2 primeiros versículos que lemos, versículo 13 e 14. Mantenha-se na direção. Jesus começa com um imperativo inegociável para nós, dizendo: entrai. Com essas palavras, ele elimina qualquer ilusão de neutralidade. De fato, nosso convite feito pelo Senhor Jesus não é opcional. Nós passaremos por uma dessas portas. Nós passaremos por uma dessas portas. Esse chamado exige de nós, esse entrai, esse chamado de Jesus exige de nós uma resposta. Só existe 2 opções, 2 direções possíveis para a vida, e todos, sem exceção, passarão por uma das portas. A grande questão não é se caminhamos, mas qual a direção que estamos caminhando. E Jesus começa mostrando para nós que existe
dois caminhos. A ilustração revela, a partir do versículo 13, que há dois caminhos. À primeira vista, eles parecem paralelos. Ambos estão com pessoas. Ambos fazem parte da experiência humana. De um lado está um caminho largo e fácil, do outro está um caminho apertado. Nesse caminho largo e fácil, ele não há limites para o pensamento, nem para as condutas. Nele, cada um segue os seus próprios desejos, define a sua própria verdade e molda a sua espiritualidade segundo as suas preferências. É um caminho muito atraente, exatamente porque não exige arrependimento. Perceba que Jesus está nos propondo dois caminhos. O segundo, diferente do caminho largo, espaçoso, ele é um caminho estreito. Ele é difícil, ele é delimitado, ele é estreito, porque o Senhor determinou por meio da sua revelação. Ele é estreito porque a verdade do Senhor é objetiva para nós e molda os nossos corações. Ele é estreito porque ele tem a função de manter cada um de nós na direção exigida, com vigilância, com olhar constante para a eternidade, porque a nossa inclinação natural, todos os dias, é desejar o caminho mais fácil, o caminho mais espaçoso, o caminho mais simples. O alerta de Jesus não para pelos caminhos. Ele diz que há também duas portas, nos dando escolha, opções. Também uma porta, ela é mais fácil e conduz para a perdição. Nada precisa ser deixado para trás nesta porta. Nós podemos levar as nossas bagagens, podemos levar inclusive os nossos pecados. Não há necessidade de renúncia, não há necessidade de abandono. Por outro lado, Jesus nos apresenta uma outra porta estreita. Ela precisa de renúncia. Ela não está conectada a um sistema religioso ou um sistema ético-moral. Ela é, conforme o apóstolo João diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, Jesus é a própria porta. E nela nós precisamos entrar deixando para trás nossos pecados, renunciando tudo que as Escrituras nos pede que façamos. Por isso nós podemos, através desta porta, manter a direção correta, manter a direção para a eternidade. Mas ele continua dizendo que não há apenas dois caminhos e duas portas, há também dois destinos, consequências dessa caminhada que nós escolhemos. O caminho largo, cuja porta espaçosa conduz à destruição. Não se trata de uma consequência acidental, se trata diretamente de algo inevitável que escolhemos hoje, que decidimos andar nessa direção. Já o caminho da vida eterna, ele fala de um juízo, mas fala de um juízo eterno com o Senhor Jesus. Manter a direção correta, então, significa viver com os olhos não apenas no presente, mas com os olhos na eternidade, sabendo que estamos caminhando, sabendo que estamos indo em direção à eternidade, mas fixados, tanto no caminho apertado, difícil, tanto em direção à porta estreita, sabendo que o nosso destino é a eternidade. Ele diz
que há dois tipos de pessoas, duas multidões, e elas estão traçando os seus caminhos. Muitos escolheram o caminho mais fácil, a porta mais larga. Mas nós, salvos em Cristo Jesus, são aqueles poucos que encontram o caminho estreito, são aqueles poucos que, apesar da nossa luta diária, de querer um caminho mais largo e mais fácil, nós nos submetemos à verdade, andando em direção à eternidade. Jesus nos chama a manter essa direção. Essa direção não é fácil porque nós somos pressionados. Todos os dias somos tentados a olhar para o caminho largo. E não pense você, porque você é salvo em Cristo Jesus, que isso se torna fácil. Basta olhar para o Salmo 73 e lembrar de Asaf. E olhar para os ímpios e desejar o que eles tinham. Versículo 4 diz que aquele povo, para Asaf, vivia de maneira muito mais fácil, mais próspera, mais tranquila. Quem de nós, ou qual de nós, nunca foi tentado a olhar para o caminho difícil e falar: puxa, poderia ser mais fácil, poderia ser mais simples. Mas a maneira que nós temos para corrigir isso é manter os nossos olhos fixos na eternidade com Jesus. Preservados da ilusão do caminho fácil, da porta larga que podemos levar tudo. Sabemos que até aqui não é a chegada, é apenas o trajeto que o Senhor reservou e com as suas mãos poderosas continua a nos ajudar. É preciso manter a direção correta. Essa direção não elimina a vigilância, não elimina o olhar para o futuro, ela continua com a dependência e a esperança no Senhor Jesus. Ao chegar ao final do Sermão do Monte, Jesus não suaviza suas palavras. Ele pressiona a nossa consciência, como ouvintes da sua palavra, para nós decidirmos todos os dias e continuarmos sem neutralidade, seguir Jesus, entendendo sempre que há apenas dois caminhos, há apenas duas portas, dois destinos, e de qualquer maneira, nós vamos passar por um deles, e é melhor que seja a eternidade com Jesus. Manter a direção não é um ato isolado do passado, mas uma escolha diária de continuar pelo caminho que leva para a vida eterna com Jesus. Mas perceba que não basta estar em movimento, como a palavra do Senhor nos ensina. Não basta estarmos caminhando, nós precisamos olhar para aquilo que Jesus deixa claro enquanto caminhamos. Há também algumas vozes que tentam nos orientar durante a caminhada. Nem toda voz que está aí gritando ou até falando está nos direcionando ou apontando para a vida eterna com Jesus. Por isso, além da direção, precisamos discernir quem está nos influenciando enquanto nós caminhamos. Quem está nos influenciando enquanto tomamos decisões. Por isso, o segundo ponto nos convida a pensar sobre a influência, discernindo vozes que podem nos desviar do caminho. E para isso, Jesus, a partir do versículo 15, diz que nós devemos ter um cuidado. Acautelai-vos dos falsos profetas
Jesus parte de uma realidade inegável. Há influências, há vozes ao longo da caminhada, e nem todas elas nos conduzem para a vida. Essa advertência não surge por acaso. Veja, ela aparece justamente depois do ensino de Jesus sobre os caminhos e sobre os destinos, mostrando para mim e para você que entre a porta que vamos chegar e a nossa jornada que estamos traçando e caminhando, há vozes que tentam nos afastar da porta estreita. Há um perigo não apenas na escolha inicial de caminhar com Jesus, mas nas vozes que moldam nossas decisões enquanto estamos caminhando em direção à eternidade. E Jesus diz que esses são os falsos profetas, que são especialistas em tornar o caminho estreito em fácil, em obscurecer a nossa mente, distorcendo o Evangelho, oferecendo alternativas aparentemente fáceis e acessíveis. Mas Jesus nos convida a tomar cuidado com essa influência, porque eles fazem parecer que todos os caminhos levam a Deus. E Jesus, de cara, rejeitou qualquer possibilidade dessa realidade. O problema não é apenas teórico, é um problema prático, pois quem define a verdade agora acaba também definindo o destino. Os falsos profetas são um perigo para a igreja, não simplesmente porque eles estão falando, é porque eles estão afirmando verdades distorcidas que têm definido destino para muitos, porque têm influenciado muitos. Esse é o perigo que Jesus traz para nós. Nós chegamos até aqui, mas nós precisamos chegar até o fim. Jesus nos ensina que essas vozes exigem mais do que sensibilidade emocional, mais do que admiração externa. Não devemos nos impressionar com a aparência piedosa, carismática de cada um deles. Por trás dessa aparência, o versículo 15, Jesus os chamou de aparência de ovelha, mas por dentro eles são lobos roubadores. Há algo que eles carregam, há algo que está interno, que é o engano. A palavra grega aqui para falso profeta é pseudo-profeton, que significa que eles são conscientes daquilo que eles fazem. Eles mudam e distorcem intencionalmente essa realidade. Não se trata de um erro inocente, mas de uma influência para conduzir o povo de Deus ao desvio. Nosso olhar continua na eternidade. Não podemos tirar de lá. Nós precisamos, por meio do Espírito, olhar para além da porta, aonde Jesus já habita. E ter a consciência que nós chegaremos lá, tomando a decisão de não ouvir e não ser influenciado por certas vozes. Por trás de tudo isso, Jesus apresenta uma metáfora para nos mostrar a respeito do perigo. Ele nos diz que eles são, a partir do versículo 16, que eles são como árvore e como frutos. Ele nos oferece um critério seguro para discernirmos vozes durante a nossa caminhada. Jesus deixa claro que o ser precede o produzir. O fruto nunca cria a árvore, ele apenas revela a sua natureza. Nós precisamos ter esse cuidado, ter essa consciência, porque isso significa que a influência verdadeira não se mede apenas pelo impacto imediato, mas pelo resultado a longo prazo. Por isso o cuidado do Senhor
com as nossas vidas. Falsos mestres, eles operam dentro da própria comunidade religiosa, muitas vezes. Eles possuem uma aparência correta, uma linguagem correta, uma posição correta, mas produzem frutos que não correspondem com o Evangelho. Jesus nos traz esse alerta para aplicar esse teste que exige paciência e vigilância. Por isso não é imediato, é a longo prazo. O fruto não amadurece da noite para o dia também. Nem sempre é possível discernir a árvore também à distância. O Senhor nos chama para perto. Por isso o discernimento de cada cristão não é impulsivo. É ao contrário, é atento, é olhando para cada palavra, é sabendo que por detrás dessas palavras precisa ter o Evangelho verdadeiro, que durante o tempo, durante a nossa caminhada, a palavra do Senhor vai nos assegurar para cada decisão que nós vamos tomar, para cada verdade que nós vamos ouvir. Jesus indica também que esses falsos profetas acabam sendo reconhecidos pela sua relação com o povo de Deus. Jesus é o bom pastor e Ele dá a vida por cada um de nós, as suas ovelhas. Mas é interessante que falsos profetas, eles são amantes de si mesmos. Por isso, o Senhor os chama de devoradores. O Senhor fala que eles são devoradores. Eles devoram, eles matam as suas ovelhas. Eles destroem, tanto pelo seu próprio interesse, como também pela doutrina, pelo evangelho ou pseudo-evangelho que eles ensinam. Jesus nos pede esse alerta, porque as suas prioridades, as prioridades de um falso profeta é ele mesmo. Judas falou sobre eles. Judas diz que eles são pastores de si mesmo, que apacentam a si mesmo. Seu interesse é a autopromoção, o poder, o reconhecimento, e não a glória de Deus, e nem a submissão à sua vontade. Por isso, essa advertência do Senhor Jesus nos mostra que cada um deles, em cada momento, nós precisamos olhar e ficar atentos à sua fala, ao seu comportamento, às suas vozes durante toda a nossa trajetória. É fato, meus irmãos, que essa advertência não chama cada um de nós para viver uma paranoia de caça à heresia, mas ao contrário, o que Jesus está nos dizendo é: seja vigilante e responsável, porque há vozes que vão tentar tirar você do caminho durante a sua trajetória até a eternidade. Meus amados, a influência que realmente conduz à vida eterna produz em nós arrependimento, humildade e dependência de Cristo. A influência que nós precisamos é aquela que nos leva a perseverar e viver em santidade. Vozes que afastam dessas marcas, por mais atraentes que sejam, estão desviando as nossas vidas do caminho até a eternidade. Portanto, Jesus nos chama e nos convida de maneira clara a discernir as vozes que nos influenciam, porque é uma questão espiritual. Não basta perguntar se a mensagem soa religiosa, mas principalmente se ela conduz à cruz, se ela exalta Cristo, se ela produz frutos coerentes com o Evangelho. Quem caminha pelo caminho estreito
precisa aprender a reconhecer não apenas a direção correta, mas também as vozes que influencia e tenta nos desviar. Por isso, a voz que eu e você devemos ouvir, que deve nos influenciar, é a voz do bom pastor, porque as suas ovelhas conhecem o pastor. Terceiro, mesmo escolhendo o caminho correto, discernindo as influências, Jesus ainda se aprofunda e ele nos lembra que o verdadeiro ou a verdadeira prova não está no discurso nem na aparência, mas ele mostra que está nos alicerces a qual fundamentamos e construímos as nossas vidas. O caminho só se sustenta quando nós entendemos que o fundamento precisa estar firme. Por isso, a terceira verdade que eu quero deixar para você é, de fato, o fundamento, edificando hoje o que vai resistir por toda a eternidade. Jesus encerra o Sermão no Monte conduzindo os nossos olhos para aquilo que normalmente não é visto, aquilo que está por baixo, aquilo que é fundamental. Veja, ele primeiro não fala de casa nem de tempestade, mas daquilo pela qual a vida é edificada. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Jesus nos ensina que o que fazemos hoje, as decisões que tomamos agora, elas muitas vezes são invisíveis, ninguém vê, mas de fato ela vai determinar o nosso fundamento e aonde nós chegamos. Nós precisamos reconhecer que edificar não é um ato pontual, mas sim um processo diário das nossas vidas. É silencioso, é contínuo. Cada escolha lança um alicerce, uma camada desse alicerce na nossa alma. Há dois homens aqui. Os dois constroem casas semelhantes. Eles têm o mesmo objetivo, sobre as mesmas condições externas. Ambos ouvem a palavra, ambos têm acesso à mesma verdade. Ambos desejam estabilidade, uma casa. É um projeto de vida. Todos querem construir e chamar os amigos e trazer para casa. Mas é interessante que ambos, ao desejar a mesma coisa, a diferença vai aparecer não no que está visível, mas naquilo que está invisível. Um cava profundamente e constrói sobre a rocha, o outro se contenta com aquilo que é superficial, na areia. Ambos edificam no presente, mas apenas um constrói algo que resistirá quando o tempo, o sofrimento e a eternidade se manifestarem. Jesus deixa claro que o fundamento da vida não é formado no dia da tempestade, mas ao contrário, é muito antes. É nas decisões que são pequenas, aparentemente, invisíveis, rotineiras, é no hoje que se define também o que é eterno. O homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha. Ele entendeu que vale a pena gastar tempo, esforço, renúncia naquilo que é feito agora, para que a casa permaneça depois. O insensato é o contrário. Ele quer rapidez,
ele ignora todas as escolhas feitas com base em Cristo. E é fato que escolhas feitas sem fundamento em Cristo já nascem com data para acabar. Os versículos 25 e 27 mostram que a tempestade não cria um problema, ela apenas revela o fundamento. A chuva veio, os rios transbordaram para ambos, não houve diferença, ao contrário, chegou para os dois. Mas quando os ventos sopraram e os rios transbordaram, o que ficou evidente foi a casa edificada sobre a rocha. Da mesma maneira, os problemas, as crises dos nossos dias, da existência, revela cada decisão que nós tomamos, se ela está fundamentada na rocha ou na areia. Meus irmãos, só aquilo que é edificado em Cristo vai resistir ao tempo, ao sofrimento e ao juízo final. Não tem como. Construir sobre a rocha significa que nós estamos construindo, ouvindo a palavra do Senhor e praticando. Significa ordenar as nossas vidas à luz da palavra de Cristo. Submeter cada escolha nossa, cada valor, cada prioridade à vontade de Deus. Por isso, o Senhor rejeita aqueles que podem até falar em nome do Senhor, mas não edificaram fundamentos no Senhor. Ao contrário, eles preferiram a superficialidade ao invés do fundamento. A fé verdadeira, ela envolve conhecimento, confirmação e confiança, e ela se manifesta numa obediência que persevera e que constrói algo duradouro. Jesus conclui nos alertando contra esse perigo sutil e comum: edificar a vida sem um fundamento eterno, algo apenas para o agora, sem solidez, sem fundamento em Cristo, apenas para o presente momento. Edificar-se em Cristo é investir no que não atravessa a eternidade. Por isso, o Senhor nos chama a todo momento a edificar para a eternidade e não para o momento. Meus irmãos, cada decisão tomada nossa, à luz da palavra, está lançando tijolo a tijolo, construindo sobre o fundamento aquilo que nós vamos viver na eternidade. Não através da estabilidade da areia, mas do fundamento que é Cristo. Portanto, a questão não envolve os ventos que virão, mas sobre o que estamos edificando agora, porque somente aquilo que foi construído sobre Cristo, a rocha eterna, permanecerá quando tudo desaparecer. Perceba que se Ebenezer é pedra de ajuda, é um memorial até aqui, isso mostra que, de fato, o Senhor está nos ajudando. Ebenezer é a pedra de ajuda para até aqui, e Cristo é o fundamento, é a rocha até a eternidade. Esse texto que nós refletimos, ele fala de direção, de influência e de fundamento. E que cada um deles não são escolhas isoladas, são escolhas contínuas. Essas pequenas escolhas, ainda que pareçam pequenas no dia de hoje, elas vão ecoar por toda a eternidade.
Portanto, eu gostaria de deixar para vocês 2 aplicações para os próximos dias e meses que virão. Talvez você, em algum momento, como eu também, se iludiu com a virada do ano e com a nova possibilidade, com algo novo para acontecer, ou com algo que você irá fazer. Mas eu quero te convidar, com um coração pastoral, a entender, primeiro, 2026 deve ser vivido com os olhos na eternidade, da mesma maneira como você viveu até aqui. Seus projetos, suas decisões, meus irmãos, precisam estar fundamentadas no Senhor Jesus. A virada de ano não é apenas uma mudança de calendário, mas é uma oportunidade de perseverarmos na fé e nos fundamentos. Quando dizemos Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, reconhecemos que não chegamos até aqui por mérito, de fato, nem por força, nem por estratégia humana, nem por qualquer ação humana, mas pelo socorro fiel de Deus. No entanto, a palavra que nós vimos até aqui, ela nos ensinou que Ebenezer não é a linha de chegada, é apenas o ponto de responsabilidade. Jesus, ao concluir esse sermão, nos convida a celebrar o passado, não apenas a celebrar o passado, mas examinar o presente à luz da eternidade. Ele nos chama a avaliar a direção que escolhemos, as vozes que permitimos nos influenciar e o fundamento pela qual estamos construindo. Porque não são as decisões pontuais que definem nosso destino, mas as escolhas contínuas que vão ecoar para sempre. Entrar 2026, portanto, meu irmão, não é mudar o alvo, mas confirmar a direção. Nossa direção permanece a mesma, Cristo Jesus. Nosso compromisso não é com as soluções rápidas, com a espiritualidade de ocasião, mas com o caminho estreito, com o discernimento constante e com a obediência diária. Se vivermos assim, ainda que enfrentamos tempestades, desafios, estaremos construindo uma vida que não termina no tempo, mas permanece para a eternidade. Seu alvo para 2026 é continuar com os olhos na eternidade, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. A segunda aplicação para nós é: não basta chegar até aqui, é preciso permanecer até o fim. Hoje aprendemos que é possível estar em movimento, estar na caminhada e ainda assim sermos tentados a ir para o lugar errado. É possível falar a linguagem certa, ter a aparência correta e até fazer coisas em nome de Jesus, mas construir sobre a areia. Por isso, Jesus encerra seu ensino não com aplausos, mas com uma chamada à obediência prática. Ebenezer nos lembra que Deus foi fiel até aqui. Mateus 7, do 13 ao 27 que lemos, nos confronta com uma pergunta muito mais profunda: como viveremos daqui para frente? O futuro não será definido por uma decisão emocional, como já falamos, por uma virada milagrosa de ano ou por uma estratégia humana, mas por um compromisso diário de permanecer no caminho, discernir as influências e obedecer a palavra do Senhor Jesus. Se 2026 será um ano marcante para nós, eu não sei. Talvez não será fácil, nem para mim, nem para você. E a razão disso é porque decidimos construir as nossas vidas sobre a rocha
obedecendo ao Senhor Jesus. Essa obediência não evita a tempestade, mas define se a casa permanece ou não. Por isso nós precisamos obedecer, porque a casa permanecerá se o fundamento for Cristo. E quando, no decorrer dessa jornada até a eternidade, cada um de nós fomos provado, seja pelo tempo, seja pela dor, seja pelo sofrimento, nós lembraremos que estamos permanecendo, sim, porque Cristo tem nos ajudado até aqui, mas vamos continuar até o fim, porque o nosso fundamento é o Senhor Jesus, o nosso Deus. Portanto, meu amado irmão, o até aqui nos ajudou o Senhor é gratidão. Daqui em diante é fidelidade ao Senhor. O até aqui é gratidão porque o Senhor nos manteve até aqui. E foi por causa dEle, foi por Ele que chegamos até aqui. E se há uma esperança para 2026, para as nossas vidas, é permanecer fiel ao Senhor. Porque receberemos dEle o galardão. Porque ouviremos dEle, entre benditos do meu Pai, para a eternidade com Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos capacite e nos ajude a permanecer até o fim. Oremos. Pai, graças te damos. Te damos porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. O Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado até aqui. Mas o Senhor também tem nos alertado que as escolhas de hoje ecoam por toda a eternidade. Que possamos construir hoje aquilo que vai permanecer até o fim. Nos ajude a entender e a tomar as decisões, não pelo caminho fácil, mas pelo caminho estreito. Não pela porta larga, mas pela porta também estreita. Para que possamos ter um destino eterno com o Senhor Jesus. Não validados pela multidão, mas validado pela Tua Palavra. Ajude-nos a escolher hoje, todos os dias, o que vai permanecer até o fim. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor nos ajudou até aqui. Mas também clamamos agora, para que o Teu Espírito nos ajude a não ser influenciados pelas vozes deste tempo. Ao contrário, que possamos de coração aberto ouvir a Tua Palavra, para não pecar contra Ti. Que essa palavra de fato seja lâmpada para os nossos pés. Que essa palavra de fato seja o fundamento que nós precisamos. Para que aquilo que fazemos até hoje, no presente, seja decisões que nos leve até a eternidade com Cristo. Ajude a Tua igreja, ajude a minha vida, Senhor. Que este ano, em 2026, nós possamos, pela Tua graça e o Teu amor, sermos conduzidos até a eternidade contigo. Em nome de Jesus. Amém.